Rotina, com Marcelo Seráfico. Hora do Pensa Manaus Rotina, o professor e sociólogo da UFAM, Marcelo Seráfico, está conosco aqui. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia, ouvintes. Obrigado por mais uma participação conosco, mais uma presença aqui conosco no nosso Band News Manaus, professor. E a gente tem aqui temas importantes para discutir e levar reflexão aos nossos ouvintes. Agora há pouco a Rosiane até adiantou, trouxe um pouquinho aqui, sobre o caso da Dirguena Ticuna. Ela que teve o show cancelado no Soul Manaus e fez uma denúncia nos seus perfis de redes sociais sobre o descaso do tratamento em relação à organização do evento do Soul Manaus, Passo a Passo 2023, de que teria recebido um contato numa live para se apresentar no Soul Manaus, uma artista indígena de grande destaque no cenário nacional e que depois foi deixada ali de lado, não recebeu nenhum tipo de contato e quando entrou com uma proposta ali direitinho para formalizar tudo, falou, não, você não vai participar do show, você vai participar de uma roda de conversa e tudo mais. E aí ela se sentiu obviamente desrespeitada, excluída, fez essa denúncia e cancelou o show. E aí, a gente tem já, no ano passado teve isso também, dos artistas locais que denunciaram serem tratados com certo descaso pela organização do festival. Ô, professor, por que isso ocorre, hein? Qual que é a reflexão que podemos tomar disso? Rafael, eu creio que seja importante sublinhar dois aspectos dessa forma de tratamento em relação aos artistas do Amazonas e de Manaus. Então, o primeiro aspecto diz respeito a essa completa falta de respeito no tratamento das pessoas que produzem cultura. Isso é comum no mundo da música, é comum no mundo do teatro, é comum no mundo do cinema, em que predomina uma grande desvalorização do importante trabalho que essas pessoas fazem como forma, de um lado, de expressar aspectos da nossa cultura, dos nossos modos de viver no Amazonas, e o desrespeito vem do fato de que aquelas pessoas que estão à frente de funções importantes no Estado parecem não atribuir valor a esse tipo de produção. Eu me recordo de uma palestra que recentemente se transformou em livro de uma autora nigeriana, Chimamanda Adichie, que também é romancista, cujo título é O Perigo da História Única. Então eu diria que esse é outro grande problema, um problema político da maior importância, mas que se revela nessas posturas de políticos, de secretários, enfim, de pessoas públicas que parece que não têm uma compreensão muito clara sobre o valor que tem a cultura para a sociedade local. Esse valor não diz respeito apenas à valorização do artista no singular, e nem da cultura em singular, mas da necessidade de que as políticas culturais, que as iniciativas que venham do poder público ou mesmo de instituições privadas, deem voz para aquelas histórias que são normalmente silenciadas. Quer dizer, nessa situação, nós estamos diante claramente tanto desse desrespeito no tratamento com os artistas e com os artistas daqui, e no segundo lugar, diante de uma situação em que uma história, uma voz local, uma forma de expressar modos de vida local, tem o seu acesso a um evento público cerceado. E um evento, diga-se e lembre-se, já marcado por uma série de polêmicas. Se a gente for ver quem são os artistas que vão participar, a gente vai encontrar um privilegiamento, daqueles artistas que estão, digamos assim, na moda, ou aqueles que têm grande apelo comercial. E nem sempre esses artistas são aqueles que, digamos assim, verbalizam ou traduzem a uma identidade regional ou que ajudam a gente a pensar nos nossos próprios modos de ver. Notem, aqui não vai nenhuma tentativa de dizer que nós precisamos só ouvir a nós mesmos, muito pelo contrário. Mas é preciso que haja multiplicidade de posições, multiplicidade de vozes e de histórias, de modo que a gente possa, juntando e vendo a relação entre essas histórias,
recontar o todo, a história do todo. Sem isso fica muito difícil. Então é lamentável que ainda hoje estejamos distante de abordagens, eu diria, democráticas no campo da cultura. Eu espero que isso se reverta, né, e que a gente comece a ter a nossa sensibilidade mais aguçada para dar conta desses desafios da inclusão, e não apenas da inclusão, mas da democratização das políticas culturais. Muito bem, tá então essa reflexão, essa análise do professor Marcelo Seráfico conosco aqui sobre este primeiro tema, né, que foi essa polêmica, essa falta de respeito ali com a artista Djuena Ticuna no Sou Manaus. Mas, professor, tem mais tema para a gente tratar aqui na nossa coluna hoje, no nosso Pensa Manaus Rotina, e neste segundo tema a gente fala sobre a situação do Igarapé do Tarumançu, falar um pouquinho sobre o processo de urbanização da cidade e como isso tem impactado nesses cursos d'água, sem que nenhuma prefeitura, governo busque discutir o problema nessa complexidade toda que tem, não é isso? Exatamente. Olha só, Rafael, como é curioso, né? Lá no início do século XX, várias ruas da cidade de Manaus foram aterradas com o propósito de construir o centro da cidade. Ou seja, os igarapés se revelavam um obstáculo ao que se considerava a modernidade. Um pouco mais recentemente, nós tivemos o Prosamin, que foi um programa, não é, do governo do estado, com a finalidade de urbanizar áreas de igarapé, que envolveu uma concepção também em que os igarapés eram um problema, daí eles terem sido drenados, parte deles aterrada e outra parte drenada para desaguar no Rio Negro, né? E agora a gente vive uma situação em que lixeiras são construídas, ou se pretende construir lixeiras em algumas áreas, em uma área de Manaus, e isso com impactos prováveis sobre o Igarapé do Tarumançu. Mas um outro debate mais recente também mostrava o número de flutuantes não regularizados naquela área. E a solução que se encontrou foi tirar os flutuantes daquela área. Né? Veja só, o que está diante de nós? Nós estamos diante de um impasse que não tem a ver apenas com um ou outro curso d'água. Tem a ver com o próprio modo como nós concebemos a água, esses cursos d'água, igarapés, rios, na vida da cidade. Então, o debate, quando ele é muito particularizado, ele tira de cena uma questão que é muito maior, que é a nossa relação com os recursos naturais. Quer dizer, boa parte dos igarapés dentro da cidade estão poluídos. E essa poluição vem tanto de atividades comerciais e industriais, quer dizer, vem dos rejeitos lançados nos igarapés por indústrias, não é, e por outros empreendimentos, quanto vem por conta da péssima urbanização de boa parte dos nossos bairros, que não dão conta de ter saneamento público adequado, coleta de lixo adequada, etc. Então vejam, dificilmente nós vamos revalorizar, ou pelo menos valorizar essas áreas, enquanto o debate permanecer pontual e com medidas que são suspeitíssimas. Suspeitíssimas no sentido de que não basta proibir ou liberar atividades em um ou outro lugar. É preciso entender o significado de algumas atividades, como essa vinculada aos flutuantes, por exemplo, para os usuários e como é possível regularizar isso e transformar isso também numa chance e oportunidade de lazer para o manauara. Da mesma forma, é óbvio que é impossível admitir a construção de uma lixeira, no caso de ela provocar a poluição de um curso d'água, seja ele qual for, mas nesse caso particularmente do Tarumançu. Porém, nós temos vários outros igarapés, o igarapé do 40, o igarapé do Mindu, que estão profundamente poluídos, e para esses não se busca nenhum tipo de alternativa, nenhuma forma de torná-los mais um elemento da paisagem da cidade que pode ser desfrutado pelos moradores da cidade e por outras pessoas que porventura por aqui passem. Então veja, essas soluções que aparentemente resolvem problemas, na verdade elas só
protelam a necessidade de discussão de um problema muito maior, que é esse do lugar desses cursos d'água, né, desses recursos hídricos, se quiser, dentro da vida dos manauaras. E como é que é possível valorizá-los, inclusive utilizando-os de uma forma ampla, democrática e adequada do ponto de vista ambiental. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado por mais uma coluna, trazendo 2 assuntos importantíssimos aqui para a nossa cidade e reflexão para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Seguiremos acompanhando e, claro, abordando mais assuntos relevantes aqui na nossa coluna. Obrigado pela participação, meu amigo. Grande abraço. Outro, Rafael. Boa semana a todos e todas. Boa semana. Até a próxima.